Já admitiu todo mundo? Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa reunião, Dr. Nestor de Barros, 2024. Eu sou Érica Endo, médica assistente do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E você que gosta dos nossos conteúdos, não perca a oportunidade de comprar os nossos cursos, que são totalmente online, que você pode assistir no conforto da sua casa ou em qualquer lugar. E a gente tem uma novidade, a gente tem um curso completo no dia 26 de outubro, que é sábado, para você desvendar os segredos do BIRADS ultrassonográfico. É um curso híbrido, onde você tem a parte teórica on demand, quer dizer, você pode assistir de casa, mas vai ter o hands-on simulando a prática diária. É só acessar o site inradiando.com.br, que está na descrição do vídeo. E o curso de ressonância ainda está para ser agendado, então aproveite e participe dando sugestões de datas. Sempre lembrando que se você está assistindo a reunião ao vivo, não perca a oportunidade de abrir seu microfone, teclar no chat e participar da reunião, fazendo perguntas e comentários. E se você não consegue assistir em tempo real, você sabe que a gente tem um canal do YouTube. E não se esqueça de inscrever no canal, clicar no sininho para as notificações e dar um like para aumentar o compartilhamento desse conhecimento. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Gabriela Buffelli de Freitas, que é mestre em ciências aqui pela Faculdade de Medicina da USP e atualmente é médica assistente do setor de mastologia aqui do ICESP. Então, ela vai compartilhar com ela a experiência em papiloma intraductal, que é um tema super interessante e atual, e que a gente tem uma série de mudanças de paradigmas, né, dessa lesão. Vamos lá? Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí o convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. E, então, eu vou falar sobre papiloma intraductal. Eu sou médica do setor de mastologia aqui do ICESP. Então, os papilomas intraductais, o que eles são? Eles são formados, né, por uma camada fibrovascular revestida por células epiteliais e mioepiteliais que invaginam para dentro do ducto mamário. Ele pode acometer qualquer local dos ductos, seja nos ductos centrais ou nos periféricos, e eles fazem parte de um grupo de lesões, que são as lesões papilíferas. Fazem parte dessas lesões papiloma intraductal com atipia, seja por hiperplasia ductal com atipia, neoplasia lobular ou carcinoma ductal in situ. Tem também o carcinoma papilífero intracístico, o carcinoma papilífero encapsulado e o carcinoma papilífero sólido. Ele está presente em cerca de 5% das biópsias benignas de mama e acomete, né, mulheres na faixa etária entre 30 e 50 anos. Como eu disse, eles podem acometer os ductos centrais, que são os ductos principais, e nesse caso costumam ser lesões na região retroareolar, únicas, e podem estar associadas com fluxo papilar, nódulo palpável, e podem ser periféricos, né, nos ductos menores. Neste caso, acabam sendo múltiplas lesões, e tem maior relação com carcinoma de mama. Aqui é uma imagem mostrando, né, a projeção, né, do pólipo, né, do papiloma para dentro do ducto, tanto no ultrassom como na lâmina, né, da histologia. E qual é a preocupação em relação aos papilomas? A preocupação é em relação à taxa de subestimação, que na literatura varia bastante, de 0 a 25%. Alguns trabalhos mostram taxas ainda maiores. Então, coloquei aqui alguns trabalhos, né, avaliando 40 casos, foi encontrada subestimação em 15 deles, 38%, sendo 13 carcinoma ductal in situ, 2 invasivos. Em outro estudo, que avaliou 66 papilomas sem atipia, em 12 foram encontrados subestimação, né, na biópsia cirúrgica, uma subestimação aí de 18%, sendo 4 in situ e 8 hiperplasia ductal com atipia. E aí, qual é a questão, né? A questão é se a biópsia foi bem amostrada e o que fazer após o resultado da biópsia. E sobre o segmento desses casos, né? Um grupo acompanhou aí 167 pacientes com diagnóstico de lesão papilífera e eles encontraram risco para câncer de mama em 5 anos
de 13% nos papilomas que tinham atipia e de 4,6%, né, nos casos sem atipia, mostrando que, de fato, os papilomas com atipia têm aí relação com risco de câncer de mama e com subestimação para o mesmo. E então foi feita a biópsia, e aí nessa biópsia é importante avaliar se tem a presença de células mioepiteliais, pode ser realizado, né, com um marcador imunistoquímico, fazer P63, CK5, CK14 calponina, e é super importante avaliar a presença ou não de atipia. O risco relativo para câncer de mama, dos papiloma central é de 2, papiloma periférico 3, papiloma central com atipia 5, e papiloma periférico com atipia, o risco relativo para câncer de mama é de 7. E qual é o quadro clínico, né? O quadro clínico, ele pode ser um fluxo papilar sanguinolento, pode ser um nódulo palpável, aí falando principalmente dos papilomas centrais. Dos achados mamográficos, pode aparecer como um nódulo regular ou irregular, presença de microcalcificações, e no ultrassom, pode ser encontrado ducto dilatado na região retroalveolar, lesão intraductal ou cistos complexos. E, eventualmente, é um achado de exame, foi fazer uma biópsia de alguma outra coisa, de alguma outra lesão, e acabou encontrando eles na histologia. E, em relação ao método para a biópsia, a core biópsia, ela tem aí uma subestimação que pode variar de 4% a 18%. Se tiver atipia nesta biópsia, essa variação ainda é maior. Alguns trabalhos mostram de 13% a 92%. Já as mamotomias, como elas amostram, né, uma quantidade de tecido maior, uma área maior, a subestimação é menor, de 1% a 6%. E aí, quando consegue remover a lesão por completo, e essa lesão é avaliada e não encontrado atipia, aí a subestimação é menos que 1%. Então, qual é o consenso, por enquanto? É que papilomas que apresentem atipia na biópsia devam realizar a biópsia cirúrgica, e já os papilomas que não têm atipia vai depender do quadro, né, do tamanho da lesão, da localização, da concordância, se faz sentido a lesão com o anátomo e se conseguiu amostrar bem, né? As lesões menores que 1 centímetro, que são completamente removidas, fica mais tranquilo de fazer esse segmento. E agora eu vou falar um pouquinho sobre, né, o nosso trabalho. Foi um trabalho que foi realizado em conjunto do setor de mastologia, patologia e a radiologia. Foi feito aqui, né, no Hospital das Clínicas, e a ideia era avaliar a nossa taxa, né, a taxa de subestimação das biópsias. Foi um trabalho que a gente levantou as biópsias entre 2007 e 2013. Neste período foram realizadas 3.500 biópsias. Dessas, 102 tinham o diagnóstico de, né, papiloma intraductal, e depois de avaliando melhor os casos, a gente conseguiu incluir 85 destes. E quais foram os nossos critérios, né? Critério de inclusão era ter um diagnóstico de lesão intraductal, um de papiloma, né, pela biópsia percutânea. A lesão tinha que ter sido removida completamente na biópsia cirúrgica, e a paciente tinha que ter um estudo de imagem pré-cirurgia, seja ele mamografia ou ultrassom. E foram excluídos os pacientes que, né, não tinham esse diagnóstico de papiloma intraductal na biópsia, que não tinham exames de imagem disponíveis para a gente avaliar do pré-operatório, e que tinham já na biópsia atipia na lâmina. Então, de 3.600 biópsias, foram selecionados 102 pacientes. Desses, né, foram excluídos alguns, seja porque já tinham um diagnóstico de carcinoma ou presença de atipia, ou na revisão da lâmina para o estudo não foi encontrado um papiloma intraductal, ou não tinham os registros, né, bem documentados, sendo então que a gente ficou com 85 casos, sendo desses 59 papilomas centrais e 26 periféricos. Dos 59 papilomas centrais, foi encontrado na biópsia cirúrgica 4 casos de subestimação, 3 in situ e 1 CDI.
Então, a nossa taxa aí de subestimação para os papilomas centrais foi de 7%, né, cerca de 7%. E dos 26 papilomas periféricos foi encontrado apenas um caso, né, de subestimação, uma taxa aí de 4%. Avaliando, né, o total de 5 de 85 casos avaliados, a taxa de subestimação foi de 5,8%. Aqui são as características, né, dos casos que foram incluídos no estudo, e o que a gente pôde ver é que, de fato, os papilomas centrais, eles seguem com mais alterações clínicas, né, seja massa palpável ou fluxo papilar, e os papilomas periféricos foram mais achados de exame. A maioria não tinha sintoma. Na mamografia, eles foram vistos tanto como os nódulos circunscritos como massas, nódulos irregulares, isso para os centrais, e os periféricos, no geral, foram microcalcificações. Em relação ao tamanho, a maioria das lesões eram maiores aí que 1 centímetro. E essa tabelinha, ela mostra os casos com subestimação, né, os nossos 5 casos com subestimação, sendo então que a taxa foi de 7% para os papilomas centrais, 3,8% para os papilomas periféricos, e a gente consegue ver que as lesões que vieram com subestimação na biópsia cirúrgica, elas tinham mais que 1 centímetro nos exames de imagem, o que vai de acordo aí com o que a literatura mostra, né, em relação à amostragem da biópsia. Então, a gente também encontrou atipias em 8 casos dos papilomas centrais, em 4 casos dos papilomas periféricos, e isso então, aí uma atipia em cerca de 13, 15% dos casos, mostrando que as pacientes que têm lesões papilíferas, elas apresentam mamas mais proliferativas, e a literatura coloca que essas pacientes têm aí uma maior chance de câncer de mama em relação à população geral. E, então, as lesões papilíferas, né, maiores que 1 centímetro, elas têm apresentado aí uma taxa de subestimação de cerca de 11%, em comparação com as menores que 1 centímetro, que essa taxa consegue ser bem aceitável, né, 1%. Então, quais são as considerações, né, que esses papilomas sem atipia, que tem a lesão completamente removida, não tem a necessidade de uma biópsia cirúrgica, desde que a lesão e a biópsia sejam concordantes, né, que faça sentido. E essas lesões menores que 1 centímetro, a gente pode ficar tranquilo, porque a subestimação realmente é pequena. Já as maiores que 1 centímetro, a ideia é ainda fazer uma biópsia cirúrgica para garantir que toda lesão seja amostrada e avaliada, né? A subestimação de papiloma sem atipia, nesse trabalho que foi realizado por e colaboradores, de 50 casos, eles encontraram 2, né, com subestimação, 4%, sendo 2 in situ na ressecção, e ambas as lesões eram maiores que 1 centímetro. Tinham maiores que 1,5 centímetro nesse caso. Em relação ao segmento, né, das pacientes que não foram operadas, né, que fizeram a biópsia e veio o papiloma sem atipia e seguiram. SWAP e colaboradores, eles em 36 meses acompanharam 100 pacientes que tinham na biópsia papiloma central sem atipia, que tinha, né, havia sido completamente removida, e não encontraram nenhum caso de malignidade neste período. Mosier e colaboradores também seguiram 86 casos de papiloma sem atipia, que mediam menos que 1,5 centímetro, que foram completamente removidos, e nesse segmento de 2 anos, não houve diagnóstico de lesões suspeitas. Um outro grupo acompanhou 103, né, pacientes que tinham papiloma sem atipia por 33 meses, e também não encontraram alterações suspeitas no segmento. Então, antes, né, quando a gente tinha essa ideia de que veio lesão, né, veio papiloma, biópsia cirúrgica, não é mais recomendação para todos os casos. Esses que são completamente removidos, que são bem amostrados e sem atipia,
permite que essa paciente seja acompanhada com exame de imagem, exame físico. Aqui está o terceiro, né, Consenso Internacional de BIEDS 3, e nele eles colocam que a taxa média de subestimação da lesão papilífera sem atipia para incito ou invasivo é de apenas 2,3%, e, em contraste, né, eles colocam que as lesões papilíferas com atipia, seja HDA ou HLA, né, neoplasia lobular, a taxa de subestimação foi significativamente maior, 26, praticamente 27%, tanto para incito como para invasivo. Então, se a lesão-alvo for completamente removida, acompanhamento, e se ela apresentar atipia, a ideia é fazer a cirurgia para melhor avaliação da lesão. Era isso que eu queria falar. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, primeiro, eu queria parabenizar você pelo trabalho, né, por produzir o nosso conhecimento científico, né, para o mundo, que é ótimo, e os seus resultados foram muito bacanas, né, o Gabi, disponibilizar seu tempo aqui para apresentar seu trabalho, foi bacana porque ele está em direção à recomendação do BIRAD novo, que os papilomas periféricos também não vão ser considerados achados que necessitam de avaliação adicional, que pode ter um upgrade, né? Então, isso foi bem bacana, que está de acordo com os trabalhos do mundo. Eu tenho uma pergunta assim, aqui no HC, quando a gente tem uma dúvida de uma lesão intraductal, às vezes ela é mais extensa lá na extensão, não no anteroposterior, né? Vocês acham que tem um cutoff? A nossa abertura de agulha é de mais ou menos 2,2, né? Então, é isso que a gente consegue tirar, independente do tamanho da agulha. A gente prefere agulhas maiores. Você acha que no HC teria um cutoff maior? Qual que é o cutoff que vocês utilizam? Acho que, assim, o principal critério tem sido lesão residual. Se conseguiu amostrar bem uma lesão maior, e aí ou praticamente não ficou lesão residual, e foi tudo concordante, não tem atipia, dá para essa paciente ser poupada da biópsia cirúrgica e ir para um segmento. Agora, se era uma lesão extensa, mas já era mais irregular, e aí a lesão residual que ficou ainda é grande, sei lá, maior que 1 centímetro, aí faz sentido a gente fazer a biópsia cirúrgica para avaliar melhor. Mas a gente está bem tranquilo nos casos de papiloma sem atipia, que são bem amostrados de fazer esse segmento, e de fato esses periféricos que são, na maioria das vezes, um achado, a gente não tem indicado aí uma biópsia cirúrgica. E nesses que têm atipia, você tira a lesão toda, vocês estão operando ainda assim? Como é que é? Sim, sim, a gente ainda segue ampliando essa amostragem para garantir, né, que não tenha um incito invasivo que tenha ficado na paciente. E qual é a pergunta de vocês quando tem múltiplos papilomas na mama? Que às vezes eles têm até uma distribuição segmentar. Qual é a sua experiência nisso? Como é que vocês encaram? Porque a gente já tem uns casos aqui, né? Que às vezes a mama é pequena, tem múltiplos nós, a gente vai fazendo a biópsia. Eu sempre pergunto isso, porque a multiplicidade é uma coisa que me atrai, tanto para fibroadenoma, tumor filoides, essas doenças benignas, né? Em que você tem essa multiplicidade. Tem gente aqui que até acha que nódulo complexo sólido cístico múltiplo deveria, tipo, fazer controle, não faria a biópsia de todos. Assim, eu não tenho, assim, teoricamente tem que fazer biópsia de todos, mas na sua opinião, você vai fazendo da papiloma, tudo sem atipia. E às vezes a cirurgia, ela fica maior do que, na verdade, para uma doença benigna, né? Do que, sei lá, você acompanhar. Qual que é a sua opinião quando você estudou o papiloma? Acho que esses casos, né, enfim, se for ser muito acadêmico, se são lesões grandes, né, o ideal seria realmente fazer a cirurgia, a biópsia cirúrgica para remover, mas nos casos de lesões múltiplas, né, mais que uma biópsia mostrando que é uma lesão benigna, sem atipia, foi bem amostrado, foi bem avaliado, dá para conversar, individualizar, né, com a paciente, talvez um segmento mais próximo, para ver se as lesões não mudaram, não tiveram grandes alterações em 6 meses, ainda mais nesses que as lesões para o tamanho da mama da paciente não é muito favorável a gente ficar fazendo
inúmeras ressecções. E, de fato, os papilomas podem ser lesões múltiplas, né? Então, se as lesões são parecidas, são semelhantes, e na biópsia veio o papiloma sem atipia, preferir a mamotomia, né? Com essas agulhas que você consegue remover uma maior área do nódulo, e conversar, né, com o radiologista que fez, dependendo qual é a impressão dele, se é concordante mesmo, se é isso, para propor para a paciente talvez aí um segmento e não a biópsia cirúrgica. E vem cá, você tem, assim, fora, em que a paciente não consegue fazer a mamotomia, ela faz uma cor. Você tem pedido a mamotomia resolutiva, mamotomia tratamento, ou vocês fazem a biópsia direto? Porque também tem um valor, né? Que às vezes ela não fez a mamotomia porque o convênio não autorizou e autoriza a cirurgia, né? Mas como é que é isso na vida real? Eu acho que varia da paciente e do caso mesmo, né? Se a paciente tem a oportunidade de repente, fazer a mamotomia e resolver, né, vindo sem atipia e removendo a lesão toda, evita ela de ir para um centro cirúrgico para fazer. Agora, caso ela não consiga, ou a lesão ela é mais irregular e, né, tem aí a ideia de que pode realmente haver uma subestimação, daí a gente faz a biópsia cirúrgica para remover todinha a lesão e o patologista conseguir avaliar ela também sem estar muito fragmentada, né? E a sintomatologia, assim, em caso que você tem sintomatologia e não tem lesão, você também costuma pedir a ressonância para esses casos? Como é que é? Sim, para tentar ver se na ressonância consegue encontrar alguma coisa que justifique o fluxo, né? Pensando em fluxo papilar, né, da paciente. Essa mamografia normal, ultrassom normal, a gente tem, eu tenho pedido aí a ressonância para completar a investigação. E aí, se tudo vier normal, é ótimo, né? Porque aí você fica meio sem ter muito o que operar, mas se for um fluxo sanguinolento, uniductal, né, discutir com a paciente a biópsia aí, né, a cirurgia dos ductos principais aí da região retroareolar, ou se faz um segmento também mais próximo para avaliar a evolução aí desse fluxo. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar alguma? Porque esse tema é muito legal porque a gente está numa mudança de paradigmas, né? E cada um tem feito de uma maneira diferente. E você acha que, assim, o que a gente tem feito aqui no HC, a gente pede para fazer conduta a critério clínico, porque às vezes tem gente que ainda é mais clássico, né, tradicional, e, não sei, prefere fazer a cirurgia. Mas, ou você acha que fica chato você escrever, não, controle em 6 meses, sem lesão residual, mas porque isso também acontece. Às vezes a gente acha que tirou tudo, e aí no exame de controle, que a gente faz com ultrassom, às vezes aparece um pouquinho, né? Menos que 1 centímetro. Mesmo assim, você ainda faz esse controle por ultrassom? Como é que é? O que você acha, assim, na sua posição? Se deixa eu ver se entendi, se no pós-operatório, na pós-biópsia, a impressão é que saiu tudo. Não, é porque assim, quando a gente faz a biópsia, tem sangramento, entendeu? Então, às vezes, a gente acha que tirou tudo, mas aí fica aquele sangue lá que você não consegue ver que tem um pouquinho de lesão residual, né? Isso às vezes acontece. E aí a gente faz o primeiro controle, a gente fica na dúvida se é lesão residual ou se cresceu de novo, entendeu? Aí, nesses casos, você faria uma outra biópsia, você faria controle, você faria cirurgia? Porque isso já aconteceu aqui, entendeu? Não sei. Aí acho que vai depender mesmo do tamanho da lesão que era inicial, do tanto que removeu, se o patologista conseguiu ver a camada mioepitelial para conseguir determinar se tinha ou não né, toda essa camada, se não tem suspeita de invasão, se não tinha ou tinha atipia, qual é o tamanho dessa lesão residual? É meio centímetro? Dá para fazer um controle em 6 meses para ver se ela não aumentou? Ou é meio centímetro, a paciente segue com fluxo papilar sanguinolento, então, às vezes, né, nesse caso, daí faz sentido eu remover. Mas aí você preferia remover cirurgicamente ou por mamotomia? Agora a gente tem a agulha mais grossa aqui, a agulha de 7. Você Aí é a mais gente pode invasiva ou ir menos invasiva? Isso que eu queria menos, saber. menos, Menos? menos. Acho que se a gente consegue poupar a paciente de um procedimento cirúrgico, ainda mais que, né, enfim, nada garante que ela em 6 meses não vai aparecer com outra lesão papilífera, depois uma outra lesão papilífera, e aí a gente, né, teria que operá-la várias vezes, né?
Aí, se conseguir resolver com amostragem por biópsia ou segmento, é melhor, né, para paciente. É melhor. E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida aqui? Peraí. Estou dando parabéns aqui para você. Obrigada. Mas acho que a minha dúvida, eu acho que era a dúvida de todo mundo, né? Porque a gente fica muito, assim, eu acho que é uma coisa muito legal, porque a gente tem uma mudança de conhecimento, né? E que a gente precisa saber adotar e adotar de forma baseada em evidência, né? E é óbvio que em alguns casos a gente tem que fazer uma conduta mais personalizada, né? Então, isso eu acho que é bem interessante. Então, e também eu fico muito feliz de você ter apresentado o trabalho aqui do HC, porque esse trabalho é muito legal, né? Eu acho esse trabalho excelente. E tem outra coisa também que vai sair agora nesse BIRADS, que é um ducto único isolado, sem sintomatologia, no BIRADS não vai ser mais uma lesão suspeita, né? Vai ser considerado um BIRADS 2 mesmo, né? Então, isso daí também vai de encontro ao seu trabalho, esse negócio é, dos papilomas periféricos e tudo. Então, isso é muito legal, né? Então, acho que alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não. A não ser parabenizar a Gabriela pela aula e pelo tempo, né, que você dispensou aqui para a gente. Tem bastante gente aqui avaliando, né, vendo a sua sessão. Mas então é isso, Gabriela. Queria muito agradecer a sua presença novamente e pela sua publicação aí de bastante relevância. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de falar do nosso trabalho. Foi um trabalho realmente muito bacana e envolveu os 3 departamentos, né? E tivemos aí a honra de ter o Dr. Nestor com a gente no trabalho. E, e obrigada, e precisando ou podendo ajudar, estou por aqui. Isso aí, pessoal. A Gabriela deixou também um Instagram dela para vocês seguirem se quiserem tirar mais alguma dúvida, tá bom? Obrigada aí pela reunião. Obrigada, tchau, tchau.